Boa tarde a quem esteja online. Nós agradecemos a presença de todo mundo na segunda live ATEP. Hoje quem vai apresentar é o Vitor Venkowski, da Gismap Sistemas, apresentando a palestra Mapeando e Conquistando Seu Cliente. Muito bem, obrigado pela presença de todos vocês aí. Raíssa, obrigado também pela apresentação. Já está gravando, tudo certinho. Vamos começar então? Correto. Eu vou colocar aqui a minha apresentação. Então, muito bem, obrigado aí, Raíssa, pela apresentação, pela introdução aí. Então, nós vamos começar aí a nossa segunda live ATEP. Eu agradeço a ATEP, agradeço também a Raíssa pelo apoio todo, né, pela divulgação do evento. Eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho que eu realizo já há muito tempo, né, há mais de 20 anos que eu trabalho com mapas, e eu vou falar um pouquinho sobre a questão de como que os mapas podem ajudar as empresas a planejar as atuações comerciais, as atuações de marketing, né? Então, o mapa é uma ferramenta muito importante aí, e eu vou apresentar isso para vocês, né? Eu queria também dizer, né, que essa live que nós estamos realizando hoje, ela faz parte também de outros eventos que estão acontecendo na cidade de Piracicaba e em várias cidades do Brasil, né, por conta da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, essa semana aqui, em várias cidades, em mais de 100 cidades do Brasil, né, diversos eventos estão acontecendo por conta da 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né. Então, eu também agradeço ao Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, que organizou essa semana, que ajudou a divulgar isso pela cidade, né? E agradecer principalmente ao presidente do Conselho, Washington Marciano, né? Então, obrigado aí também pelos conselheiros e pelo presidente do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, que ajudaram a organizar essa semana, que é muito importante para Piracicaba, né? Nós estamos sempre falando aí de tecnologia, né? E isso ajuda bastante aí a divulgar também, inclusive, a cidade de Piracicaba, né? Um pouquinho sobre a discussão de hoje, né, que eu vou apresentar para vocês. Então, a grande questão para quem trabalha com vendas, com marketing, né, quem tem uma indústria, vende produtos pelo Brasil inteiro, ou serviços também, a grande dúvida é onde estão os clientes. Isso é uma coisa muito comum, é o grande desafio de todos os profissionais hoje de marketing e vendas, né, descobrir onde é que estão os clientes, né. Então, é claro que todos os profissionais dessa área, eles sempre estão buscando aquele mapa, né, o mapa do tesouro, quer dizer, onde é que, qual caminho que eu devo seguir, como vocês estão vendo aí nesse mapa, né, qual o caminho que eu devo seguir para chegar no cliente, né. E é claro, como vocês podem ver nesse mapa aí, né, todo o caminho tem uma série de desafios. Então, nessa figurinha aí, vocês estão vendo um polvo aqui na parte de cima, né, que é um grande desafio. Vendo aqui uma caveira aqui, né, estão vendo um vulcão, né, estão vendo aqui umas ocas de algumas civilizações locais. Então, é claro que para você chegar no cliente, nós temos uma série de desafios. Então, esse aqui é o grande trabalho do profissional de vendas e marketing, né? A gente tem que descobrir que mapa que é esse, descobrir todos os desafios para poder chegar no cliente da melhor forma possível, né? Então, esse é um dos trabalhos que eu vou mostrar para vocês aqui. Como é que os mapas podem ajudar os profissionais de vendas e marketing a identificar onde é que estão os clientes. O outro desafio, né, de toda a equipe de vendas, né, de marketing, né, é como manter o cliente. É claro que a gente sabe, quem trabalha com vendas sabe que conquistar um cliente não é uma tarefa simples e também não é uma tarefa muito barata. É muito caro você manter equipe de vendas, você mandar vendedores para a rua. É muito caro.
Então, depois que você conquistou o cliente, como é que você faz para manter esse cliente? Então, eu vou mostrar também alguns exemplos. Aconteceu algum... voltou aqui. Como é que a gente faz para manter esses clientes, né? Porque não adianta só vender, você tem que manter os clientes. Então eu coloquei aqui, na verdade, um outro mapa, só que eu coloquei preto e branco e coloquei o texto ali, cópia do mapa do tesouro. Por quê? Porque depois que você conquistou um determinado cliente, você vai toda hora, todo mundo já sabe onde é que fica, que você vende para aquele cliente, e todos os concorrentes vão ficar em cima, né? E eles vão querer roubar aquele cliente seu. Então, uma vez que você conquistou esse cliente aí, o trabalho de manter também é um trabalho importante, né? O pós-venda, como a gente chama, né? Então, não basta só você conquistar os clientes, você precisa manter esses clientes. Então, é basicamente isso que eu vou apresentar para vocês, né? E é claro que eu trabalho nessa área já há bastante tempo, então, um pouco mais de 20 anos, então eu vou falar um pouquinho da empresa que eu criei há 20 anos atrás, né? Então, é uma empresa que nesse ano aqui completou 20 anos, né? E a empresa ela trabalha com a tecnologia que a gente conhece como Sistemas de Informação Geográfica, ou em inglês Geographic Information System, né? E uma das coisas que eu gosto mais de fazer nessa empresa, né? Eu trabalho com várias coisas da empresa, mas uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ajudar as pessoas a fazerem seus primeiros mapas, né? Então, esse assunto, né, essa questão de sistemas de informação geográfica, ele já tem há bastante tempo, né? Os mapas já são usados pelas pessoas há muito tempo, né? Mas às vezes esses mapas não estão disponíveis para as pessoas, né? Como usar essa tecnologia, às vezes não está disponível. E eu, há 20 anos atrás, quando eu criei a empresa, eu já criei um site, e nesse site eu já disponibilizava uma série de recursos para ajudar as pessoas a terem contato com essa informação, com essa tecnologia, e poderem, de uma forma mais fácil, usar os mapas, né? É claro que nesses 20 anos as coisas mudaram muito, né? Então hoje a gente tem o Google Maps, tem o Google Earth, né? Então os mapas já estão assim há mais tempo, há um certo tempo, né, na vida das pessoas. Mas quando eu criei a empresa, usar essa tecnologia era uma coisa muito específica para algumas pessoas, né? Então os cartógrafos, os geógrafos, algumas pessoas é que utilizavam essa tecnologia, né? E grande parte dos recursos que existiam nessa época aí eram em inglês. Eles representam os mapas que vinham, que a gente recebia, geralmente eram mapas de exemplos de outros países, né? Então eu comecei a trabalhar para poder criar coisas do Brasil, né? Então eu não queria saber assim, vamos fazer um mapa dos Estados Unidos, não, eu quero fazer um mapa do Brasil. Então no início eu disponibilizava mapas, dados, softwares e tutoriais para que as pessoas pudessem sozinhas fazer seus primeiros mapas, né? É claro que o tempo passou, as coisas mudaram um pouco, mas ainda eu vejo, né, porque eu visito muitas empresas e atendo algumas empresas, eu vejo que o tempo passou, mas muitas empresas ainda não usam mapas para auxiliar nas atividades de marketing e atividades de vendas, né? Tá? Eu separei aqui alguns assuntos que eu vou estar falando para vocês. A primeira, eu vou falar rapidamente sobre a importância dos mapas. Depois, a segunda parte, eu vou falar um pouquinho sobre, dar exemplos para vocês, exemplos que eu tenho apresentado em algumas empresas, aí, de como mapear os clientes, né? Depois, como manter os clientes, e vou falar também sobre, mostrar vários mapas aqui da cidade de Piracicaba, né? Apesar que a gente pode falar de qualquer outra cidade, mas eu resolvi apresentar para vocês aqui alguns mapas da cidade. E no final eu vou estar passando umas dicas para vocês aí, quem quiser dar os primeiros passos e começar a usar mapas aí para fazer planejamento de marketing, de vendas, né? Então vocês vão poder ter algumas dicas também. Então, a questão dos mapas, né? Por que o mapa é importante na vida das pessoas, né? Eu já trabalho com computador há mais de 30 anos, né?
E a gente tem uma série de softwares, né, que a gente utiliza para analisar dados, para fazer o nosso trabalho no dia a dia, né? Então, eu separei um dos mais usados no mundo, que é o Office, né? O Office ele tem uma série de pacotes ali que estão representados aqui por esses ícones, né? É claro que tem mais pacotes, eu coloquei só os principais. Então, nós usamos esse Office, né, no dia a dia, né, para realizar uma série de tarefas, né? E talvez um dos mais usados aí seja o Excel, né? Então, as empresas usam muito o Excel para analisar dados, para gerar gráficos de vendas, né? Então, eu visito as empresas aí, praticamente todas as empresas usam o Excel para apoiar as decisões no setor de vendas e marketing, né? Mas o que acontece, né? O Office, eles resolveram, a Microsoft, na verdade, resolveu não entrar nesse mundo dos mapas, né? Por uma série de questões, né? Ela criou vários pacotes de software, mas falou, por que não tem um de mapas? Ela resolveu não entrar nesse mundo aí. Apesar que o Excel tem, em algumas versões do Excel, fora do Brasil principalmente, tem um pacote lá, uma extensão que trata de mapa, tá? Mas não é comum, geralmente as pessoas não trabalham com mapa, né? Então, o que acontece, né? Se vocês pensarem de uma certa forma, a gente usa uma série de softwares, só que você não gera mapas, ou seja, você não tem análise de dados que a gente faz sobre clientes, sobre o mercado, ela é incompleta, na verdade. As empresas que usam só o Excel, claro que dá para fazer muita coisa, mas é uma análise do mercado incompleta, você não tem aquilo que a gente chama da análise espacial, né? Então, o que acontece é que quando os profissionais não incorporam em seus sistemas ou na sua rotina do dia a dia da análise de dados, se ele não incorpora a análise espacial, ele não vai ter condições de tomar a melhor decisão possível, né? Então, é muito comum, as empresas que eu visito, eles trabalham muito bem com Excel, geram muitos relatórios, coisas muito legais, só que se não tem a parte espacial, infelizmente, o trabalho não é completo, né? Então, você você toma decisões de uma forma incompleta, sem informações importantes. Então, a gente fala que essa análise espacial, ela permite, né, que você tenha uma melhor qualidade da informação. Quando você espacializa a informação, quando você gera relatórios dos dados através de mapas, você consegue ter melhor qualidade das informações. E, consequentemente, você consegue tomar decisões de forma mais acertada, né? Você consegue errar menos. E hoje o grande desafio das empresas, dos gestores, hoje é tomar decisões sem errar. É um grande desafio. Então, esse que eu falo, é muito importante a gente usar mapas para que a gente vai ter uma análise melhor da situação e vai poder tomar decisões acertadas, né? Tá? Mas, então, entrando aqui um pouco mais nessa questão de mapeamento dos clientes, né? O que acontece, né? Onde é que estão os clientes, afinal, hein? Né? Onde estão os clientes? Essa é a pergunta que todos vocês aqui gostariam de responder, né? Então, é claro, é muito simples responder isso aqui. É só você descobrir no Brasil ou no mundo onde as coisas acontecem. As coisas não acontecem de forma homogênea num país ou numa cidade. Elas acontecem em alguns lugares. Alguns lugares tem o consumo e outros lugares não tem consumo, não acontece nada. Então, a primeira questão é essa, né? A gente precisa descobrir onde as coisas acontecem. Então, se uma empresa, por exemplo, uma indústria de calçado, ela produz o calçado, ela quer vender esse calçado, ela tem que descobrir onde estão os pés das pessoas. Onde tem pé no Brasil que usa o calçado, né? Se a indústria é de alimentos, né, bebidas, por exemplo, a gente tem que descobrir no Brasil onde estão as pessoas que consomem aquele produto, bebida. Se a indústria vende serviços ou produtos, né, ligados à indústria automobilística, então essa indústria tem que descobrir onde estão os automóveis do Brasil. Então é muito simples isso, né? Só você descobrir onde as coisas acontecem. E geralmente você trabalha, né, as empresas trabalham com dados externos, dados do mercado, né?
Então, a primeira coisa, né, o primeiro mapa que eu mostro para vocês aqui, é o mapa da população. A gente sabe que consumidores, eles estão localizados em alguns lugares do Brasil e não estão localizados em outros, né? Então, se vocês olharem aqui, historicamente, o Brasil, ele sempre ficou muito ligado ao litoral. Então, é uma questão histórica, de mais de 500 anos, né? O interior do Brasil, ele carece de consumidores. A população não está localizada de forma homogênea no território. Então, esse aqui é o primeiro mapa que eu queria mostrar para vocês. Eles querem vender produtos para o Brasil inteiro, você tem que saber onde estão os brasileiros, né? Então, esse aqui é o mapa do Brasil. É claro que em amarelo é o mapa do Brasil, em azul você tem vários ícones aí, e esse ícone, quanto maior o ícone, maior a quantidade de pessoas, tá? Então, se vocês olharem do lado direito, aqui vocês vão estar vendo o mapa do Brasil, o mapa de São Paulo. Na grande São Paulo, você vê aqui ícones grandes, quer dizer que tem uma população maior, né? Mas se vocês olharem para o resto do estado, você vê um grande espaço amarelo aqui, que não tem muita gente, não, tá? Então, mesmo São Paulo, que é um estado que consome muito, né? Você vê que tem muitas cidades aqui que a população é muito pequena, né? Então o consumo, com certeza, é muito reduzido, né? Então, nesse mapa aqui também você consegue ver outras coisas, né? Você consegue ver aqui de São Paulo para Campinas, várias cidades com ícones grandes, né? De São Paulo para o Vale do Paraíba, acompanhando a Dutra, você vê também vários ícones grandes de população, né? Que são cidades estabelecidas no eixo da Dutra, né? Se vocês olharem aqui também esses ícones, né? Cada ícone desse aqui representa uma cidade, vocês vão ver que eles quase que desenham as rodovias aqui, né? Então, tem a Anguera aqui para o norte, a Washington Luiz, Castelo Branco, esse tipo. Então as coisas não acontecem em qualquer lugar. E isso os profissionais de venda e marketing têm que entender. Eles têm que entender que as ações que eles vão realizar para poder vender tem que acompanhar onde está a população, né? Que é a primeira informação aí. Mas é claro que nem toda empresa vende produtos para pessoas, né? Você, por exemplo, o agronegócio é muito forte no Brasil, você tem algumas ou várias empresas aí que vendem produtos para o agronegócio. Então, por exemplo, se a empresa vende para produtos para vaca leiteira, né? Certo? Vacinas e outros produtos de nutrição animal, você tem que fazer um mapa para saber onde é que estão as vacas, né? Então, da mesma forma, as vacas não estão em qualquer lugar. Por exemplo, não estão em São Paulo, né? Onde é que estão as vacas? Triângulo Mineiro e Goiás, né? E alguns outros lugares aqui. Então, sabendo onde estão as vacas, as empresas que vendem esses produtos, eles conseguem definir toda a sua estratégia de vendas e marketing, né? Mas a mesma empresa também tem outros segmentos de produtos, né? Ele não vende só para vaca, ele vende para boi também, né? A nutrição animal que vai permitir com que as vacas, os bois cresçam e tenham uma carne melhor, né? Então, onde estão os bois? O mapa está mostrando aqui, né? Então, é basicamente Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e lá no Rio Grande do Sul também. Então, isso ajuda a empresa a fazer todo o seu planejamento, de equipe de vendas, de marketing, né, de divulgação. Aqui um exemplo de Santa Catarina. Então, vocês estão vendo aqui o estado de Santa Catarina, com esses polígonos todos que vocês estão vendo aí, pintados de laranja, eles representam municípios, né? Então, quanto mais escuro for a cor, maior um determinado valor, população, assim por diante, né? Só que as empresas, elas não trabalham com população. População seria um dado assim muito primário, né? O que as empresas trabalham, porque o consumo não está ligado só à quantidade de pessoas, ela está ligada à quantidade de renda, né? Ou outros fatores, até culturais às vezes, né? Então, empresas fazem, eles trabalham com índice. E no mercado, você tem empresas que criam índices. Então, por exemplo, tem índice de potencial de mercado, o IPC, que é um dos mais antigos, que é o índice de potencial de consumo, o potencial de vendas, ou as empresas criam seus próprios índices, né? Então, o que acontece é que, como cada empresa trabalha no setor aí, você tem vários índices que são usados.
Então, as empresas geram mapas, né, para poder, usando esses índices todos aí, para poder saber onde ela vai atuar, qual vai ser o planejamento aí de vendas da empresa. Esse aqui é o mesmo mapa de Santa Catarina, só que numa outra forma de representação, não mais de polígonos, mas de ícones, né? E eu pintei esses ícones de cores diferentes, de tamanhos diferentes, só para dizer que cada ícone desse é um município, né? E ele representa um índice qualquer aí, tá? Então, o que acontece? As empresas, elas não vão sair atuando no estado inteiro, que é uma área enorme, ou no Brasil inteiro, da mesma forma. A empresa pode criar estratégias diferentes para a cidade. Então, por exemplo, os ícones, os 3 ícones vermelhos que estão vendo aqui, são cidades que têm maior consumo, tá, de um determinado produto. Então, como tem maior consumo, então você pode definir uma estratégia. Por exemplo, né, olha, eu vou viajar, o vendedor vai ter que visitar essas cidades, essas 3 cidades toda semana, por exemplo. E as cidades que têm ícone verde, que potencial um pouquinho menor, você pode definir uma estratégia do seguinte: olha, o vendedor vai ter que visitar lá 2 vezes por mês. O ícone um pouquinho menor, azul, olha, vai visitar 1 vez por mês. E o outro, que tem um consumo muito pequeno, visita de 2 meses. Então, é só para dizer que o mapa ele ajuda a definir a estratégia que as empresas vão trabalhar para poder acionar a equipe de vendas, né? Então, o vendedor não pode ficar solto e visitar aquilo que ele acha. Não é assim que funciona, né? Ou não deveria funcionar assim. É a empresa que tem que definir como é que vai ser a atuação do vendedor, né? Claro que o vendedor tem muita importância aí nessa estratégia, mas normalmente, analisando os dados, você acaba definindo como é que o vendedor vai atuar. Bom, então, aqui alguns exemplos, né, de alguns índices. Tá? Todos os produtos e grande parte dos serviços existentes no Brasil, é possível a empresa comprar esses tais IPC, esses índices de potencial de consumo. Então, tem empresas aí que trabalham com dados estatísticos todos e eles vendem esses índices. Tá? Então, por exemplo, eu vendo material de construção, então você consegue descobrir quais são as cidades que mais consomem material de construção e qual é a estratégia que você vai utilizar. Você consegue montar estratégias diferenciadas, né? Então, vocês estão vendo aqui, talvez está um pouco pequeno, né, mas São Paulo e Rio de Janeiro está em vermelho porque o IPC dessas 2 cidades são bem maiores, né? Tá? E vocês estão vendo aqui em branco, né, na região norte, nordeste, tem muito espaço em branco. Por quê? Porque o consumo é muito baixo. Então, a partir desses índices, você consegue fazer um planejamento comercial muito interessante. Aqui também, olha, tem uma indústria de brinquedos. Onde é que acontece o consumo de brinquedos? Né? Vocês estão vendo também que tem 3 pontos marcados em vermelho, que é Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, que são as cidades que consomem muito brinquedo. Né? E também tem muitos espaços em branco de cidades que consomem muito pouco brinquedo. Né? Então, a partir disso, você consegue identificar aí onde é que o consumo está acontecendo, ou seja, onde você tem que ter uma atuação comercial. Né? Tá? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Quando vocês vão mapear o cliente, vocês têm que trabalhar com índices para descobrir onde é que as coisas acontecem. Né? E a partir disso é que vocês vão direcionar toda a parte de campanhas, a parte também de mídias sociais, a parte da atuação dos vendedores, né? Quais cidades eles têm que visitar. Então, são esses mapas que auxiliam as empresas a definir aí as viagens, as estratégias da equipe de venda. Né? Tá bom? Só para avisar quem chegou agora, vocês podem mandar as perguntas aí pelo chat, que a Raíssa, ao final da minha apresentação, ela vai estar falando para mim aí as perguntas. Vamos à segunda parte, então, que é manter cliente. Né? Então, vocês já conquistaram uma série de clientes aí, né, espalhados pelo Brasil, e vocês agora têm que manter esses clientes. Então, como que você conquista, ou seja, você tem que deixar o cliente ligado na sua empresa, como é que você mantém, como é que você faz para não perder esse cliente? Também muito fácil. Né?
É só você, por exemplo, analisar os dados da equipe comercial, né? Ou a equipe de vendedores, ou de representantes comerciais. Como é que esses vendedores estão aí? O que eles fizeram ao longo do último mês? O que eles fizeram no último ano, né? Então, você, usando dados internos, você consegue verificar, por exemplo, que os vendedores estão visitando os seus clientes. Então tem várias formas de fazer isso, né? Usando um deles, que toda empresa, geralmente muitas empresas já têm isso, né? Tem uma planilha Excel, uma lista dos 5.560 municípios do Brasil, e do lado desse nome do município tem lá o nome do vendedor ou representante. Isso eles já têm há muito tempo, já usa o Excel. Agora, o que a gente verifica? Que você às vezes não tem um mapa da área de atuação. Mais comum que tem, quando eu pego essa planilha Excel e coloco no mapa, começa a aparecer municípios totalmente fora, né? Longe da... por quê? Porque no Excel você não consegue ver a parte espacial, você não consegue ver onde fica aquele município, né? Então, uma das primeiras coisas que as empresas gostam de fazer é pegar a planilha Excel da lista de cidades e dos respectivos vendedores ou representantes e fazer a área de vendas da empresa. Então, se vocês olharem, o mapa dessa empresa, nesse exemplo que eu estou mostrando aqui, não tem nada a ver com o mapa das 27 unidades da federação. Isso que é importante, né, as pessoas entenderem, que cada empresa tem seu mapa, que é muito diferente do mapa geopolítico que a gente existe, né? Então, qual que é o trabalho das empresas, né? Eu vou dar um zoom aqui para vocês, né? Aqui vocês estão vendo que o estado de São Paulo ele é dividido em 3 regiões de venda. Paraná, 2 regiões de venda. Minas Gerais, 3 regiões de vendas. Então, normalmente, essas regiões de vendas ou áreas de vendas, elas são definidas pelo mercado, ou são definidas pelo potencial de vendas, ou pelas próprias rodovias, tá? Então, se vocês olharem aqui, São Paulo, o norte de São Paulo está ligado ao Triângulo Mineiro por causa das rodovias. Tá? Então, isso mostra, né, que cada empresa tem que fazer seu mapa, né, que representa as áreas de venda. E é claro que nesse momento aqui, quando a empresa gera esse mapa de áreas de vendas, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: esse mapa está correto, né? Porque é o seguinte, a ideia é que essas áreas de vendas elas sejam equivalentes em termos de potencial de venda. Não adianta a gente ter uma área de vendas aqui que está o filé mignon, né, que os grandes consumidores estão ali. É claro que o vendedor ali vai bater todas as metas, né? E depois você tem do lado uma outra área de vendas que nunca bate a meta. Então isso não adianta. O ideal é que todas essas áreas aqui sejam equivalentes em termos de potencial de vendas, né? Então eu sei que o vendedor às vezes não gosta disso, mas essa história de bater a meta não quer dizer muita coisa, tá? O ideal é que todas essas áreas de vendas sejam equivalentes e que todos batam a meta, né? Ou todos estejam atendendo os clientes, né? Então essa é a primeira atividade que as empresas gostam de fazer, é elaborar o mapa de venda, né? Bom, como que a gente mantém cliente também? Você mantém cliente visitando o cliente. Isso é básico, né? Visitando ou se relacionando, né? Hoje nós estamos na pandemia, então você tem que se relacionar de alguma forma, telefonando, mandando e-mail, e de outra forma digital, né? Porque não dá para visitar hoje, né? Então a primeira coisa que dá para fazer, por exemplo, usando mapas aqui para monitorar a atuação dos vendedores ou dos representantes comerciais. Então você gera mapas para poder mostrar espacialmente onde é que esse vendedor está indo, né? Então esse mapa aqui, ele representa, esses ícones que vocês estão vendo aqui, representam as visitas que o vendedor fez. Quanto maior o ícone, maior a quantidade de visitas. E o que a gente percebe? Isso aqui é um caso real, né? O que a gente percebe? E geralmente os vendedores gostam de ficar rodando ali num raio, que geralmente, né, precisa verificar isso, é claro, caso a caso, mas geralmente ele fica girando em volta da casa dele, né? Ele gosta de ir e voltar no mesmo dia. Então é muito comum, né, você pegar a planilha de visitas mensais ou anuais, você vê que o vendedor, às vezes, ele não faz as visitas que deveriam fazer. Ele
fica circulando aqui no raio, né, e deixa outras regiões sem visita, né? E o pior, né, nesse caso aqui, que é um caso real, mais uma vez, o vendedor está visitando outra região, ele visita uma região aqui do lado direito em verde, e tem visitas na área azul também, não pode acontecer. Então, é claro que deve ter alguma explicação, mas o ideal é que o vendedor não faça isso, porque quanto mais, se ele sai da região dele e vai para outra, ele deixa a região dele sem visitas, né? Então, o ideal é que os vendedores, ao longo de um determinado período, ele faça visitas nos lugares corretos, né? Na própria região de vendas. Aqui também, ó, né? Então, é um outro caso, é um outro vendedor, e parece, né, que ele fica num raio aí de 185 quilômetros, ele deve morar lá em Ribeirão Preto ou no Triângulo Mineiro, então ele fica muito visitando essa região aqui e deixa outras regiões em aberto, né? Ou então, como vocês podem ver, aqui mais do sul, na região do norte do Paraná, tem algumas visitas também. Isso não é interessante, né? É muito longe isso aqui. Então, quando acontece isso, provavelmente, se o vendedor não dá conta de visitar essa área de vendas aqui, provavelmente, se é uma decisão da empresa, ela vai ter que cortar essa região de vendas ao meio. Tá? Então, isso, através desses relatórios gráficos, né, através de mapas aqui, é possível acompanhar a atuação do vendedor, e a partir disso a gente acaba mudando a área de vendas, ou cobrando melhor a atuação do vendedor, ou trocando o vendedor, de repente ele não serve, né? Aqui um outro mapa também que é importante, né? Muitas empresas, quando eles pegam lá do banco de dados de vendas, né? Toda empresa tem lá um sistema de gestão, eles geram um relatório lá de vendas para o município, por exemplo, em 2019, né? Quando esses dados são colocados no mapa, o que acontece normalmente, né? Acontece muito. Mesmo que às vezes a empresa tenha batido a meta, e é bonito, legal, o vendedor ganhou prêmio, legal, o que acontece? A gente vê, na verdade, que grande parte das empresas aí, apesar das vendas estarem boas, né, existe quando plota no mapa, acontece isso que vocês estão vendo aqui. Uma grande quantidade de municípios em branco que não vendeu nada, né? Então, esse aqui é um exemplo real de uma empresa de Piracicaba. Então, você vê que aqui na região de Piracicaba tem uma venda, né, e depois começa, quanto mais longe da cidade, começa a ficar mais rarefeito, e a empresa não vende, né. Então, é claro, se a empresa não vende nesses municípios em branco, alguém está vendendo, deve ser um concorrente, né? Então, esse primeiro mapa aí mostra para a equipe de vendas que precisa repensar, precisa ver por que não vende nesses municípios em branco, e às vezes alguns municípios em branco são municípios importantes, né, tem população, tem um índice de consumo muito grande, né, tá? Esse aqui é um outro exemplo também de uma empresa da indústria alimentícia, uma empresa líder no seu setor aí, né, e o que a gente verifica, né, em laranja aqui é a atuação de vendas de um determinado representante, que a gente verifica que também esse representante deixou muitos municípios aqui em branco, então provavelmente nesses municípios o concorrente está vendendo, né? Então, e daí entra aquela velha dúvida, né? Quando a gente mostra isso para o cliente, geralmente o gerente ou o diretor comercial fala, viu, mas por que o vendedor vendeu nesses municípios e do lado tem um município muito importante que ele não passou lá para vender? Por que não está vendendo nesse município do lado, né? Porque, é claro, né, o custo de viagem, ele, às vezes, é o mesmo, né? Você vai numa cidade, por que você não foi na cidade do lado? Essa é uma pergunta que geralmente o gerente de vendas lá, o gerente comercial, ele fica questionando os vendedores, né? Então é isso, né? Eu apresentei para vocês aqui como que a gente pode acompanhar, atender melhor o cliente. Atender melhor o cliente é você fazer um programa também de visitação, de relacionamento com os clientes, né? Então, é importante mostrar no mapa, né, como é que os vendedores estão viajando, como é que os resultados de vendas estão acontecendo, né? Então, isso ajuda a entender os resultados, né? Então, se o vendedor não faz um programa de visitas de forma adequada, provavelmente
algum cliente vai comprar do concorrente. Então, é importante acompanhar no mapa como é que estão as visitas dos vendedores, né? Tá? Então, eu mostrei para vocês aqui como é que a gente pode manter o cliente, né? E esses relatórios de mapas ajudam bastante. E agora, uma parte mais específica aqui, como nós estamos em Piracicaba, eu vou mostrar para vocês sobre a cidade de Piracicaba, né? E é uma coisa que tem muito a ver com a situação atual, né? O comércio tem sofrido bastante aí essa questão da pandemia, tudo. Então, é claro, né? A análise da cidade é muito importante, né? E isso aqui, geralmente, os pontos de venda, o comércio, de uma certa forma, ele não tem acesso a esses mapas, ele não faz esse tipo de análise que eu vou mostrar para vocês aqui, né? E isso, é claro, que explica um pouco aí as dificuldades de todo mundo, né? A dificuldade não é só da pandemia, a dificuldade é que, às vezes, o comércio não trabalha de forma adequada as informações, né? Então, eu vou começar a mostrar para vocês aqui algumas transparências aqui sobre a cidade de Piracicaba. Então, por exemplo, né, se você tem um comércio ou você vende algum tipo de produto ou realiza algum tipo de serviço que depende da quantidade de pessoas, eu pergunto, onde é que você montaria o seu comércio, né? Esse mapa está mostrando, né, que é um mapa que mostra a população por bairro, tá? Então, se vocês olharem aqui, né, se o seu ponto de venda depende de quantidade de população, é melhor montar na Vila Sônia e Água Branca, né, gente? E aqui tem vários municípios que a cor é mais clara, que a população é muito pequena, então o comércio nessas regiões em branco, é claro que o público é menor, né? O consumidor, a quantidade de consumidores é menor. Então isso é importante, né? A primeira questão é onde que está o piracicabano, onde que está o consumidor piracicabano. Ele está em alguns lugares, ele não está em todos os bairros de forma homogênea, né? Tá? Então, se você tem um comércio que depende de quantidade de pessoas, né, quanto mais gente, melhor, você vende mais, então você talvez tenha que pensar que, se você tiver um comércio nesses bairros mais claros, aqui, talvez você tenha que fechar e montar em outro lugar, né? Bom, isso também, essa outra transparência aqui também é importante, né? Vocês sabem que a cidade é muito dinâmica e a população, ela, em alguns bairros, ela vai se mudando para outros bairros. Isso é muito comum, né? Duas coisas que acontecem muito nas cidades: ou a população muda de um bairro para o outro, né? Ou a população muda de padrão de consumo. Então, você tem bairros que tem mais jovem, depois, ao longo do tempo, esse bairro vai se transformando e a população vai ficando mais velha, ou seja, o padrão de consumo muda, né? Então, esse mapa que vocês estão vendo aqui, ele mostra, num período de 10 anos, né, em verde a população aumentou, em amarelo reduziu, né? Então, a gente sabe que isso acontece, né? A gente sabe que quem acompanha a cidade sabe que algumas regiões da cidade, ela vira comercial, por exemplo, um bairro vira comercial, a população sai de lá, né? Então, alguns comércios que dependem muito da população local, por exemplo, padarias, né, ela vai sofrer, né? Então, é importante gerar esses mapas aqui para saber para onde que a população está indo, né, e para onde está saindo. Então, esse mapa aqui também mostra que em alguns bairros aí, talvez o comércio tenha que ser fechado, né? E a cidade é dinâmica, você não tem que ter um comércio lá que fica pro resto da vida, né? Ou você pode mudar o tipo de comércio, né? Você tem um comércio que depende da população local e a população começa a sair desse bairro, talvez você tenha que mudar para outro tipo de comércio, né? Vamos mostrar mais algumas coisas aqui. Então, aqui tem alguns bairros, né, que nos últimos 10 anos a população aumentou muito, né? Então, são relatórios que nós conseguimos fazer para entender como é que é a dinâmica da cidade. Aqui, né, nesse outro mapa aqui, se vocês têm um comércio que vende, por exemplo, para menor de idade, por exemplo, farmácias, né? Então, vocês podem gerar mapas para indicar onde tem mais recém-nascido, por exemplo. Então, onde tem mais recém-nascido, provavelmente é um local que vocês podem montar comércios para esse público, né?
Então, aqui eu estou mostrando um mapa com população com menos de 1 ano de idade, né, tá? Então, é claro que grande parte da cidade aqui, às vezes, tem mais idoso, né? Ou tem mais jovem. Então, se você vende para criança, o público, né, tem que seguir onde estão essas crianças, né? Aqui um mapa que mostra a quantidade de população de jovens, né, gente? É claro que Vila Sônia, Água Branca, ele vai aparecer muito desse tipo de mapa que eu fiz, porque a população é muito grande nesses 2 bairros, né? Mas aqui tem, são os bairros que tem mais jovens, certo? Então, se você vai montar algum tipo de comércio para jovens, você tem que saber onde é que os jovens estão, né? Aqui já, faixa de 40, 50, né? Estão vendo, mudou um pouquinho. 60, 70. Então, Vila Sônia tem uma população muito grande, então ele sempre vai aparecer como foi para vocês. Mas o centro chama muita atenção, ó. Vem aqui no centro do mapa, é o bairro centro, e Cidade Alta ao lado. Então, tem uma população muito grande nesses 2 bairros, né? Aqui, na verdade, daí eu mostrei para vocês a quantidade de população, mas para quem trabalha também com vendas, né, é muito importante saber onde é que está a renda da população piracicabana, né? Então, quais bairros você tem uma renda maior ou menor. Então, aqui é possível gerar alguns mapas também, mostrando, por exemplo, né, onde está a população que tem renda até um salário mínimo. Então, tem alguma, também na região norte, tem uma quantidade muito grande de população que ganha até um salário mínimo. Então, se você tem uma empresa que você quer vender para esse público aí até um salário mínimo, então você sabe, através desse mapa, onde é que você tem que montar esse ponto de venda. Aqui, de um salário mínimo a 2 salários mínimos. Então, também tem um mapa diferente. Aqui, de 2 a 5 salários mínimos. E assim por diante, né? São dados que eu vou mostrar, são dados disponíveis aí, você vai gerando esses mapas, você vai entendendo qual é a dinâmica da cidade. Aqui, de 5 a 10 salários mínimos. Então, a gente sabe, isso não é novidade, mas a gente sabe que na região central tem uma quantidade muito grande de pessoas com alta renda, né? Principalmente aposentados, né? São pessoas que têm alta renda, então fica muito no centro. O que mais que a gente pode verificar aqui, né? De 10 a 20 salários mínimos. É claro que aqui, gente, eu não estou colocando, são números absolutos, né? Não, então, às vezes, eu também não estou colocando aqui a quantidade de pessoas, né? É só para vocês entenderem que cada bairro tem uma característica, né? O bairro tem uma característica. E aqui acima de 20 salários mínimos. Então, se vocês querem vender produtos para um público que tem acima de 20 salários mínimos, o centro é a região que você tem que montar esse ponto de venda, né? Ou a região que você tem que divulgar o seu produto, né? E para finalizar aqui essa minha apresentação, né, da parte de Piracicaba, eu estou trazendo aqui um exemplo, né, que é muito comum, tá? As empresas, os pontos de venda, né, o comércio, de uma forma geral, é muito importante que ele pegue, por exemplo, a lista de clientes que ele tem e plote no mapa, que apresente isso através do mapa. Porque às vezes aquele profissional ali, né, aquele gestor daquele ponto de venda, ele acha que ele vende na cidade inteira, mas geralmente não é isso que acontece. O ponto de venda, ele muito, claro que depende do tipo de comércio, né, mas geralmente esse ponto de venda ele é muito localizado, ele vende para as pessoas do seu bairro ou do bairro vizinho, tá? Então é muito importante que esses pontos de venda, eles façam um mapa desse tipo aqui para descobrir de qual bairro é aquele seu cliente. Então, você tem lá 10 mil clientes, você gera um mapa e você vai descobrir de onde eles vêm, né? E para que serve isso? Para você poder direcionar as suas campanhas, né? Então, se você tem uma situação como essa aqui, ó, né, que você atua esse bairro mais escuro que é Santa Terezinha, né? Então, se o seu ponto de venda fica em Santa Terezinha e você vende
bastante nesses bairros aqui em volta, é claro que a sua campanha é melhor fazer aqui nessa região aqui. Daí eu pergunto, vale a pena fazer campanha em televisão? Vale a pena fazer campanha no jornal municipal? Às vezes não. Às vezes vale a pena você fazer um trabalho, você quer manter seu cliente, ou aumentar a quantidade de clientes, vale muito mais a pena você atuar nesses bairros que estão marcados aqui. Então, isso é uma coisa interessante, que às vezes as pessoas fazem propaganda em algumas mídias aí, fazem no município inteiro, e às vezes isso representa um desperdício de dinheiro, na verdade. Tá? Então, às vezes, vale muito mais a pena, nesse caso, nesse exemplo que eu estou mostrando aqui, fazer uma divulgação e um trabalho comercial direcionado nesses bairros aqui, não no município inteiro. Tá? Isso acontece muito com comércios de todas as cidades do Brasil aí, né? São comércios que geralmente os consumidores ficam ali no próprio bairro, né? Tá? Muito bem, gente. Então, isso aí era o que eu queria falar para vocês, né? São análises muito simples, na verdade. Tudo que eu mostrei para vocês aqui é um trabalho muito simples. Esses softwares, né, que a gente trabalha, tem análises muito mais complexas, muito mais sofisticadas, mas eu acho que para aqueles que querem fazer o primeiro mapa, que a minha proposta é essa, vocês que têm comércio, vocês que têm lojas, ponto de venda, que vocês têm que começar a analisar os dados, né? Ou se você tem uma indústria e vendem para o Brasil inteiro, você tem que começar a fazer o primeiro mapa. Então, estou dando algumas dicas aqui. O primeiro é vocês têm que escolher um bom software, né? E eu estou citando aqui o meu software, claro que eu tenho que falar dele, né? Mas eu criei um software justamente para fazer esses mapas mais simples. Então, todos os mapas que vocês viram aqui foram feitos pelo Gismaps Viewer, tá? Então, ele é um software mais voltado a fazer mapas simples. Ah, não, eu quero fazer análises muito mais complexas. Tá? Pode usar o QGIS, então. É um software muito legal também, que eu uso muito. É claro que ele é um super software. Então, para fazer mapas simples, é claro que pode dar um pouco de trabalho, né? Tá? Então, escolha um bom software, né? Tem softwares gratuitos, tem softwares mais baratos, tem software de 10, 20 mil reais, se quiserem também. Tem para todos os gostos. Tá? Então, escolham primeiro um bom software. Esses softwares, eles são usados para analisar dados. Então, vocês vão buscar esses dados da onde? E o BGE é uma fonte muito importante. Né? Então, vocês podem, vocês precisam de dados externos sobre população, sobre consumo, renda, sobre vários setores econômicos do Brasil, que o IBGE tem lá no seu sistema SIDRA, que chama, ele tem lá vários dados disponíveis. Bom, no caso de Piracicaba, vocês querem dados sobre os bairros, sobre o consumo, sobre a população, vocês podem entrar no IPLAC, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento de Piracicaba. Então, lá também tem dados à vontade lá para você utilizar. Né? Uma outra dica, né? Façam um mapa da sua empresa. Tá? Então, a gente sabe que o Brasil, você tem lá o mapa da divisão política, né, que são 27 unidades da federação, o Distrito Federal e 26 unidades da federação, 26 estados, aliás, que é a divisão política, né, mas, na verdade, não é esse mapa que interessa para as empresas. Tá? As empresas trabalham com seus próprios mapas, com a sua divisão própria, né? Então, cada empresa tem que ter seu mapa. Então, faça o mapa da sua empresa, né? O mapa ele tem que ser atualizado regularmente, não basta você fazer um mapa, você tem que fazer todo ano. Né? Como eu falei para vocês, as cidades, por exemplo, né, os bairros das cidades são muito dinâmicos, os bairros vão envelhecendo, as pessoas vão mudando de um bairro para o outro, ou vão mudando de uma cidade para outra, ou os municípios, a renda dos municípios muda muito. Né? Uma indústria é construída em uma cidade, a renda muda. Né? Ou uma fábrica fecha, a renda cai. Então, vocês têm que estar sempre fazendo esses mapas aí. E é claro que vocês têm que divulgar esses mapas. Os mapas têm que ser usados dentro da empresa. Não é para ficar restrito, às vezes, a só o setor de vendas, ou o setor de marketing. Os mapas podem ser usados para vários colaboradores. Tá? Muito bem, gente. Então, encerrando já a minha apresentação, eu deixo aqui meus dados. Tá? Quem quiser mais informações, quem quiser conversar um pouquinho mais sobre isso, né, sobre esse assunto,
tem aqui o meu e-mail, meu telefone, fiquem à vontade, né? Bom, nós já estamos aí completando quase 1 hora de conversa, né? Eu queria perguntar para a Raíssa aí se tem alguma pergunta, Raíssa. Alguém mandou alguma pergunta aí para você? Não, Vitor. Então, eu queria saber de todos os presentes se alguém gostaria de fazer uma pergunta, pode até abrir o microfone se quiser, ou se quiser colocar aí no chat também a pergunta. Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu acho que não, né, pessoal? Então, eu queria agradecer a participação de todos vocês. Obrigado. Nós teremos aí, a Raíssa depois vai estar divulgando para vocês aí as próximas lives da TEP, né? E eu agradeço muito a participação de vocês. Esse assunto, só para finalizar, né? Esse assunto de planejamento de marketing, vendas, né? Eu gosto muito de ver as análises que os americanos fazem, sabe? Eles são muito criteriosos, né? Então, todos os pontos de venda, quando eles vão definir o local, eles usam esse tal de sistema de informação geográfica. Tá? Então, eu fico impressionado aí como é que eles usam muito bem isso. É claro que eles são dos grandes criadores dessa tecnologia, né? Tá? Então é isso, pessoal. Obrigado por tudo aí. Até a próxima. A gente se fala. Obrigado, pessoal.